Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Como iremos nos reconhecer no céu se nenhum de nós vai para o céu? Vamos compreender isso nessa mensagem, tá bom? Antes de entrar na mensagem, eu vou fazer apenas uma ilustração aqui com relação a esse tema. Por exemplo, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O sistema religioso evangélico não compreende que esse juízo aqui foi no ano 70. Não existe mais o juízo de Deus. Existiu a ira, o juízo de Deus sobre o Egito, sobre a Babilônia, e a última ira de Deus foi contra Israel, o juízo de Deus sobre Israel. Eu boto entre aspas porque essa ira, esse juízo, tudo estava determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Então veja que diz, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Paulo, quando falou isso, acreditamos que foi Paulo, mas não faz diferença, esse juízo foi no ano 70. Então cabe ao homem morrer uma só vez. Primeiro que isso aí elimina a doutrina espírita, né? Que diz que um homem nasce, reencarna, nasce outro, enfim. Isso é uma heresia quando a Bíblia afirma que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Claro que existiu exceções na Bíblia. Lázaro morreu 2 vezes, teve o desprivilégio de morrer 2 vezes. Jesus, quando morreu na cruz, pessoas ressuscitaram e andaram pela cidade. Essas pessoas morreram novamente. A jovem Tabita, que Paulo orou e ela ressuscitou, ela morreu novamente. Então existem alguns casos na Bíblia de pessoas que morreram 2 vezes. Lázaro é o mais conhecido de todos. Mas ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo foi para Israel no ano 70. Não existe mais o juízo de Deus. É comum as pessoas dizerem, cuidado com o dia do juízo. Não existe mais. Hoje é uma única terra e um único povo, os eleitos de Deus. Nós já estamos vivendo o Salmo 37, 29, que diz, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Eclesiastes 1:4, gerações vêm, gerações vão e a terra permanece para sempre. A terra não vai se acabar e muito menos a humanidade. Pedro, quando fala de fogo na terra, ele está se referindo exatamente a esse juízo de Deus para Jerusalém, para Israel, que foi no ano 70. João 21, 22, eu estou batendo também nessa tecla da volta de Jesus, porque os evangélicos são muito enganados. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para esse maldito sistema religioso. Então, estamos aí no período de guerra, né? Israel contra o Hamas. E eles não perdem a oportunidade para dizer que nós estamos nos últimos dias e que Jesus está voltando. Como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Teve a Primeira Guerra Mundial, Jesus não voltou. A Segunda Guerra Mundial, Jesus não voltou. A peste negra, Jesus não voltou. A pandemia recente, Jesus não voltou. E agora essa guerra de Israel e o Hamas, os lobos e cães gulosos vão logo para a internet, para o YouTube, para dizer que Jesus está voltando e que estamos nos últimos dias. Ou seja, essas frases geram muita receita para o sistema religioso, mantém os empregos desses pastores. Por isso que eu tenho dito, se o povo de Deus entender a graça, essas chamadas igrejas fecham, os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Mas esse entendimento Deus dá a alguns, são os filhos da livre, que Paulo falou em Gálatas 4:31. Mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Só os filhos da livre compreendem essa palavra. Então é muito comum dizer que Jesus está voltando. Os evangélicos temem a morte, de certa forma, a morte ela é temida por toda a humanidade, né? E eles veem nesse arrebatamento aí a possibilidade de não passarem pela morte. Eu até brinco, se Jesus não voltou, João está vivo, com mais ou menos 2.150 anos. Olha o que Jesus disse a Pedro. Respondeu Jesus, se eu quiser que ele, João,
permaneça vivo até que eu volte? O que lhe importa, Pedro? Siga-me você, Pedro. Ele falando para Pedro. A gente vê também aqui Caifás, né? Mateus 26, 24, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que você, Caifás, vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Nuvem significa juízo, trombeta significa palavra. Então, se Jesus não voltou, João está vivo, Caifás está vivo, e esse grupinho de pessoas aqui está vivo também. Em verdade vos digo que alguns há. Estava diante de um grupo de pessoas e Jesus disse, alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, tinha um grupo de pessoas, uns que iriam ver a volta de Jesus e outros que não iriam ver a volta de Jesus. Alguns há, não todos, alguns aqui há, dos que aqui estão, que não provarão a morte. Vocês vão morrer, mas vocês não vão provar a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Sabemos que Jesus veio apenas para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Mateus 15, 24. Eu fui enviado. Também? Não. Apenas. Se não, somente. Nessa tradução, apenas. As ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus veio dar fim ao antigo pacto, que era a lei de Moisés, as 613 leis da Torá, que era o pecado. Então ele veio apenas para Israel e a volta dele foi um juízo sobre Israel no ano 70. Apocalipse 14, 7. E disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Ou seja, ele veio para Israel e a volta dele foi um juízo sobre Israel no ano 70. Tem tradução que diz, é chegado a hora do seu juízo. Chegou, verbo presente da época. Mas nossos amados irmãos evangélicos nunca ouviram essa palavra. Os que estão ouvindo pela primeira vez, se forem filhos da Livre, vai aguçar a curiosidade, vai pesquisar, vai sondar. Daqui a pouco eles estão reinando em vida e mais nunca colocam seus pés nesse lugar chamado de igreja. Os filhos da escrava vão me detonar aqui embaixo. Eles não aceitam isso. Passaram décadas ouvindo mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades. Nunca ouviram a mensagem da graça. Os filhos da Livre, quando assistem a mensagem da graça, glória a Deus, eles sabem que existe alguma coisa de errado. Mas até então ele nunca tinha ouvido a mensagem da graça. Quando a gente ouviu, glória a Deus, sabia que tinha algo de errado, as coisas não se encaixavam. E agora na graça tudo se encaixa. Esse é o entendimento dos filhos da Livre. Deus dá o entendimento a uns e não dá o entendimento a outros. Todos estão fazendo a vontade de Deus. Então você vê que Jesus veio apenas para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Estou fazendo só uma ilustração antes de entrar na mensagem. Apocalipse 1,7. Eis que vem, não é nas nuvens, é com as nuvens, e todo olho o verá. Nuvem significa juízo. Isaías 19,1 diz que Deus veio galopando numa nuvem ligeira. Como galopando numa nuvem ligeira? Trazendo juízo para o Egito, trazendo juízo para a Babilônia, e o último juízo contra Israel. Está aqui, ó. Temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Nós sabemos que a Bíblia hoje é um livro histórico, não é mais profético. Tudo na Bíblia foi para Israel, tudo já aconteceu. Não existe mais pastores e muito menos profetas. 300 profecias messiânicas cumpridas, 2.000 profecias cumpridas. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Repito, a Bíblia hoje é um livro histórico, não é mais profético, mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus, a manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. Não tem mais este que te digo, assim diz o Senhor. Então esse que vem com as nuvens, trazendo juízo, e todo olho verá, todo olho viu. Que olhos? Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita. O que falta acontecer para Jesus voltar? Mesmo porque desde Atos 2, Pentecostes, o Espírito Santo já habitava em toda a carne.
O Espírito Santo habita em mim e em você. Ora, se a Trindade é uma heresia, como é que Jesus vai voltar? Se o Espírito Santo habita em mim e em você, a Trindade é uma heresia, como é que ele vai voltar se ele já habita em mim e em você? O Espírito Santo, para vir em Atos 2, Jesus teve que subir. Ele disse lá em João, importa que eu vá e envie o Espírito Santo, o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Mas se eu for, eu vou, enviarei. Ele não poderia enviar com ele aqui na terra, porque os dois são um. Na verdade, os três são um. Então ele teve que ir, importa que eu vá e envie o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Se eu for, eu vou, lhe enviarei. Então ele foi. Muitos anos depois, o Espírito Santo veio na festa de Pentecostes, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, 29 e 30, que ele iria habitar em toda a carne. Então, desde Atos 2, Pentecostes, que o Espírito Santo habita em todos os eleitos. Como é que Jesus vai voltar se o Espírito Santo está dentro de mim e de você? Eu lancei esse desafio, ninguém me refutou. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita. As pessoas têm medo. As pessoas não compreendem que o Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele é perfeito, intacto, sem gênero e eterno. Ele veio, participou de carne e sangue e ele volta. Salvação na Bíblia sempre foi e é salvação da mente, nunca do Espírito. Hoje, quando você entende a graça, você tem a sua mente salva das religiões. Você vai descansar, você vai ter uma paz que você nunca teve, você vai reinar em vida e mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. Então o Espírito nunca esteve em estado de salvação. Então quem crê será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Os que creram morreram antes. O Espírito ficou no túmulo. No ano 70 houve a ressurreição. E quem não creu passou pela grande tribulação. Mas o Espírito, ele veio, participou de carne e sangue e ele volta com um novo corpo glorioso igual ao dele. Então esse que vem com as nuvens, ele veio. A volta de Jesus foi representada pelo juízo sobre Israel. Aqui, ó. Temam a Deus e glorifiquem, pois chegou a hora do seu juízo. Ó, no ano 70, todo olho viu, os olhos dos judeus que o rejeitaram, que o mataram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel. E todas as tribos da terra, você vê que é uma palavra para as tribos, para 12 tribos de Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Então esse é o tema da mensagem. Fiz uma ilustração aqui para que eu sei que existem evangélicos, principalmente, que estão ouvindo uma mensagem da graça pela primeira vez. Pecado era a transgressão de leis, nós não somos pecadores. Não confunda pecado, que era a transgressão de lei, com a carne errar, humanamente falando. 1 João 3,4, pecado de fato é transgressão de leis. Zacarias 3,9, removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. João 1,29, eis aí o Cordeiro de Deus, que deixa ou que tira o pecado do mundo? Que tira. Viu aí quando você diz que é pecador, ou você está voltando para antes da cruz, ou você está dizendo que Deus é mentiroso. Paulo disse em Romanos 5,8, quando ainda éramos pecadores. O que significa éramos? Paulo e os demais viveram o período transitório, antes da cruz, pecadores, 613 leis da Torá, que João disse que aquele judeu que não transgride uma das 613 leis é mentiroso. Aí o sistema religioso traz por dia de hoje, aí, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Aquele judeu. Então Paulo, depois da cruz, antes da cruz, pecador. Depois da cruz, Paulo disse, éramos pecadores. Nós já nascemos muitos anos depois da cruz. Já nascemos sem pecados e perfeitos. Colossenses 2,10. E estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude perfeita e completa. Então esse é o tema da mensagem. Como iremos nos reconhecer no céu se nenhum de nós vai para o céu? Diabo nunca foi um ser. Inferno significa sepultura. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Vamos entrar na mensagem agora. Eu estou fazendo uma ilustração que eu sei que existem evangélicos aí, amados irmãos, que estão assistindo uma mensagem da graça pela primeira vez. Vamos lá. Ó, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tá, quem é que volta para Deus? É a alma? Não.
Existe passagem na Bíblia que faz você entender que a alma é imortal. E existe passagem na Bíblia que diz que a alma é mortal. Eu acredito com certeza que a alma é mortal. A alma são os 86 bilhões de neurônios. E esses neurônios é o quê? É carne. Jesus disse em Mateus 10, 28, corpo e alma para o inferno. Claro que a gente está na graça, sabe que Jesus, quando falou de inferno, ele se referia ao Geena, o Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel, a parte mais baixa. Nesse lixão jogava-se enxofre, pessoas mortas e animais. O fogo não se apagava e os vermes brotavam. Os pastores sabem disso. E o inferno falado por Jesus era um crematório, um lixão. Pesquisa aí, Geena. Repito, hoje é um ponto turístico de Israel. É um vale, a parte mais baixa de Israel. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno. Inferno significa sepultura. Se inferno significa sepultura, o que é que esse tal de Satanás está fazendo na terra? Diabo e inferno, diabo e os demônios só se manifestam naqueles que acreditam nele. Inventaram esse ser, criaram e tornaram ele onipresente. Todos os domingos, 7 horas da noite, em todas as igrejas, simultaneamente. Sai dele, Satanás. É o cara. Tem uma mensagem aqui. Quem eram e quem são os demônios? Os demônios eram espíritos malignos vindo da parte de Deus. Está lá em Samuel. Então vamos lá. E o pó volte à terra, como era, e o espírito, somente o espírito, volte para Deus. Todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. O bem e o mal pertencem a Deus. Isaías 45, 7. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Mas eu sempre tenho dito, eu nunca disse que Deus é mau. Agora, o que demonstra ser um Deus sanguinário, ruim, que fez crueldades na Bíblia, ele fez. Ele levantou serpentes ardentes para matar o seu próprio povo. Ele matou homens, mulheres, crianças e recém-nascidos. 1 Samuel 15, 3, contra os amalequitas. Né? Mas o que é trágico e estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Mas depois que a carne tomba, por mais estarrecedor que seja, por mais que seja uma tragédia, uma desgraça, onde está o espírito dessa pessoa? Voltou para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele, Filipenses 3, 21. Então viu aí que no final, depois que a carne tomba, Deus se manifesta que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito, que Ele é fiel. Eu nunca disse que Deus é mau. Agora eu digo o que está escrito. O bem e o mal pertencem a Ele. Ele age com o bem e o mal para concluir os seus desígnios, os seus propósitos. Tudo é dele. Ou eu creio que tudo é da vontade de Deus, ou ele não existe. Eu não creio num Deus que está lutando e guerreando. E muita gente está concordando com isso. Então quem é que volta para Deus? Somente o Espírito. Como é que nós vamos nos reconhecer no céu se nenhum de nós vai para o céu? Júlia não vai para o céu, Alexandre não vai para o céu, ninguém vai para o céu, Marlene não vai para o céu, José não vai para o céu, Sérgio não vai para o céu, ninguém vai para o céu. Nós vamos para a sepultura, nós vamos para o inferno. Agora o Espírito volta para Deus. Não diz que vai não, volta porque já esteve lá. Você vê que é maravilhoso isso, né? Se eu digo para você, eu vou voltar ao Japão, você entende que eu já estive lá. Como eu nunca estive, eu não vou dizer eu vou voltar, eu vou dizer eu vou. Mas o Espírito diz volta, retorna para onde ele esteve. Só que a alma é a mente, é o psique, são os 86 bilhões de neurônios. Isso é carne, isso é pó, repito, Mateus 10, 28, corpo e alma, para o Geena, para a sepultura. Jesus se referiu ao crematório. Só volta o Espírito. Como é que nós vamos nos reconhecer no céu se nós não vamos para o céu? Eu tive, de um ano para cá, eu tive 3 vezes no inferno. Não é o inferno da pastora Nadia, irmã Nadia, não. É uma perturbada religiosa, vindo de onde ela veio, né, da Deus é amor, é uma vítima do sistema, é uma coitada. Então, quase todos os dias ela vai no inferno, né? Ela já viu Michael Jackson, ela já viu várias pessoas, John Lennon no inferno. Né? Quando ela chega no inferno, Satanás faz. Adivinha quem está vindo aí? Os demônios dizem, pastora Nadia. Então, ou ela está na casa dela, ou ela está na igreja. Se ela não estiver na casa dela ou na igreja, ela está no inferno.
Eu fui 3 vezes durante de um ano para cá ao inferno, ou seja, eu fui 3 vezes a um velório, a um sepultamento, inclusive de pessoas idosas que eram evangélicas, que passaram a vida toda esperando Jesus voltar, acreditando que não iam passar pela morte, mas passaram e a carne tombou. Na hora lá do velório, 3 filhos da senhora que havia falecido estavam lá, amigos meus desde a infância, lá de Recife. E na hora que o pastor, né, são evangélicos, na hora que o pastor deu a palavra, ele perguntou: tem alguém aí da família que quer dar uma palavra? Uma das filhas chegou e disse: eu quero. E ela disse: ainda bem que a minha mãe partiu com Jesus. Quando ela disse isso, partiu com Jesus, eu olhei para o caixão e a mãe dela estava lá. Oi, partiu com Jesus ou está lá no caixão? Não. A filha disse: ela partiu com Jesus. Olha, ela partiu para Jesus, então o caixão está vazio. Então, se alguém que morreu recentemente, nossa, ele está com Jesus, vai lá, abre o caixão. Se o caixão estiver vazio, eu acredito nisso. Mesmo porque corpo e sangue, carne e sangue não entram no céu. Então, daqui a pouco fecharam o caixão e enterraram a mãezinha dela. Ou seja, corpo e alma para o inferno, para a sepultura. Que voltou foi o espírito. Quando a gente estava ali no velório, o espírito que estava nela já estava com um novo corpo glorioso igual dele. Por isso que eu digo, se nós víssemos um velório com os olhos espirituais, no velório era para ter festa. Mas claro que a carne sofre, quem fica sofre, né? Mas você vê que esse sofrimento vai acabando. A pessoa que a carne tombou, o espírito voltou para Deus. Quem fica sofre, mas quem fica, um dia a carne vai tombar, o espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus. É aí que Deus se manifesta como ele é bom, ele é lindo, é maravilhoso, é perfeito, e tudo que ele faz ele é bom. Porque depois que a carne tomba, o final sempre é glorioso. Então eu fui nesses 3 velórios de um ano para cá, eu fui no inferno 3 vezes. De pessoas evangélicas que passaram a vida toda esperando a volta de Jesus. Não, eu não vou passar pela morte. Mas passaram, iremos passar pela morte. Então essa é uma heresia muito grande, dizer que a gente vai se reconhecer no céu. Imaginou Gretchen, os 18 maridos dela lá no céu? Já pensou, eu vou me encontrar com a minha avó no céu e vou apresentar à minha avó os meus filhos, os meus netos, que ela não conheceu? Gente, isso é uma heresia. Lógico que eu gostaria de acreditar nisso. Já pensou? Viver a eternidade com minha mãe, com minha avó, com meus filhos, com meus netos. Até que os netos ainda que virão, né? Olha só, que heresia. Claro que eu gostaria que fosse acreditar nisso, mas não vai. O espírito é intacto, sem gênero, perfeito e eterno. Não existe espírito macho e espírito fêmea. Já pensou um espírito macho lá? Nossa, o espírito, as perninhas daquele espírito. E 2 espíritos fêmeas conversando. Nossa, que espírito saradão. Isso não existe, gente. É um novo corpo glorioso igual dele. Não vai ter desejo sexual, que isso é 100% carne. Tem muita heresia aí, pessoas para conquistar, pastores. Quando eu congregava aí, eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico, Paz e Vida, Batista e Assembleia de Deus. A Paz e Vida era terrível. O marqueteiro João Arribe Palharim, camarada, a irmãzinha com o cachorrinho dela, pastor, meu cachorrinho vai para o céu? Lógico que vai. Ele vai dizer que não, é para o outro pastor dizer que vai e ela ser dizimista de lá? Não, você ama o seu cachorro, amo demais, eu tenho ele como um filho. É lógico que ele vai para o céu. Ele vai dizer que não? Não tem sentido, gente. Dia desse, um irmão lá na Paz e Vida, viciado no jogo do bicho, tirou uma bolada no sábado na Federal, no domingo foi para o culto, perguntou o pastor de João Arribe, olha, a quem? Pastor de João Arribe. Pastor, eu estou viciado no jogo do bicho, ontem eu tirei uma bolada na Federal. É para dizimar? Pastor, claro, né, irmão? Vai pecar 2 vezes, é? Pecou em jogar, vai pecar e não dizimar, é? Esse mesmo pastor um dia se passou na frente da minha casa e disse: Júlio, passei na frente da tua casa, eu vi 4 negão de 2 metros de altura, de terno e gravata na porta de noite. Foi mesmo, pastor? Fazendo o quê? Tomando conta, guardando, te protegendo. Protegendo de quê? Protegendo de quem? Tudo mentira, gente. Não estamos mais no ministério de anjos, estamos no ministério do Espírito, não existe mais ação de anjos. Isso é mentira.
Então as pessoas, elas pregam, muitos pastores pregam aquilo que você quer ouvir para conquistar. É um engodo, é uma isca. E o pó volte à terra como era. E o Espírito, somente o Espírito, não é o pó, não é a carne, é o Espírito que volta para Deus. E esse Espírito não tem gênero. É um novo corpo, uma nova mente, tudo novo, com o Espírito. Não tem lembrança, não faz sentido nenhum ter lembrança. Repito, eu gostaria muito de acreditar nisso, mas não faz sentido nenhum. Você vê que a gente vai dizer que inferno significa sepultura, aí vem um abençoado e diz, e a parábola? Lucas 19, lá de Lázaro, o mendigo. Oi, quer dizer, se você for pegar aquilo ali literalmente, foi uma parábola, uma ilustração que Jesus estava falando ali para os judeus. Quer dizer, se isso é literal, quer dizer que uma mãe vai para o céu, vai ver a filha no inferno sofrendo, porque existe uma comunicação, né, do mendigo e do rico. Se você pegar isso aí literalmente, como é que você vai fazer para interpretar dezenas de versículos que provam que inferno significa sepultura, lugar dos mortos? É porque tem pessoas que não conseguem viver sem acreditar no inferno, em demônios e no diabo. Não conseguem. Se a igreja da pessoa fechar e ela for visitar outra igreja, ela vai dizer, o diabo se manifesta lá? Sim, se manifesta, irmão. Eu só vou se ele se manifestar. Ou seja, não consegue viver sem um diabo. É a mesma coisa, tem filhos da livre que são filhos da livre, mas não conseguem viver fora de um sistema religioso. Continua sendo escravo, continua dentro de um sistema, continua dando dinheiro a pregadores. São filhos da livre, mas vieram para viver na escravidão. Então quem é que volta para Deus? O Espírito. Texto áureo da Bíblia, na minha opinião, né? Você vai perguntar a Malafaia, que tem Malatel no nome, texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? De Israel. Mateus 15, 24, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus 26, 28, este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos. Que muitos? As ovelhas perdidas de Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? De Israel. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado a Paulo nas suas 14 cartas, de Romanos a Hebreus, 11 destinatários. Texto áureo para mim, se eu fosse escolher, eu já falei aqui, se eu fosse escolher um versículo só da Bíblia, eu escolheria Hebreus 12,14. E, visto como os filhos, nós, participam de carne e sangue, nós não somos isso que vemos no espelho. Eu não sou isso, você não é isso. Você é um espírito revestido de carne e sangue. Também ele, olha só, participou das mesmas coisas. Quer dizer, o próprio Deus entrou no ventre de Maria, foi revestido de carne e sangue, assim como eu e você, a carne dele, Jesus de Nazaré, porque tinha que ter um sangue para aniquilar os pecados, que eram as 613 leis da Torá. O sangue dele não tem poder, ele não existe mais, o sangue dele não existe mais. Ele é espírito. Então ele participou, tinha que ter um sangue para dar início ao novo pacto, à nova aliança. E que sangue foi esse? O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Na cruz. Então ele, o próprio Deus, entrou no ventre de Maria, foi revestido de carne e sangue, uma carne e sangue do sexo masculino, recebeu o nome de Jesus. Na linguagem português, eu não estou preocupado aqui com o nome de Deus e o nome de Jesus, isso não interessa, gente. Ah não, porque no hebraico não tinha letra J, então é Jesus com Z, beleza? Estou preocupado, ele não vai sair de dentro de mim e de você, porque você chama de Jesus. Querido, você, ele não pertence a você. Ele não pertence a nós, somos nós que pertencemos a ele. Como é que vamos nos afastar desse Deus? Como é que a gente vai sair, deixar o estômago da gente dar uma voltinha? Aí a gente não está frequentando esse galpão aí com o nome de igreja, estamos afastados e desviados, para a glória de Deus, né? Afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Ainda que queiramos nos afastar desse Deus, é impossível. Senhor, sai. Senhor, agora eu sou ateu, eu te odeio, eu não te quero, sai. Nós não temos essa condição, porque ele não pertence a mim. Eu é que sou dele. Você é que é de propriedade exclusiva dele. E ele diz, ainda que uma mãe abandone o próprio filho que a amamenta, eu não te abandonarei. Como é que ele vai abandonar? É um espírito dele que está aqui dentro. Como é que ele vai abandonar? Repito, nem que você queira.
Se um filho meu chegar para mim, pai, eu te odeio, eu não te quero, o senhor não é mais meu pai, mesmo assim eu vou continuar amando meu filho e dando minha vida por ele. Imagina um amor de Deus, que é um amor ágape. Aí vem um cão guloso dizer que eu estou afastado e desviado, porque eu não estou frequentando esse alçapão aí, essa arapuca. Nós, filhos da Livres, estamos afastados, desviados e desigrejados desse maldito sistema religioso para a glória de Deus. E visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também ele, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Ministério de Moisés, de condenação e morte, isto é, o diabo, as 613 leis que Paulo botou aqui, o diabo. Esse diabo aqui era o ministério de Moisés, que teve início, meio e fim, foi transitório. Né? 2 Coríntios 4,4, o Deus deste século, meus irmãos, Moisés está cegando o entendimento de vocês. O sistema religioso vai dizer que é o Satanás, lógico, é o sócio dos pastores. Quando você lê o contexto lá de 2 Coríntios 4,4, vira uma página, está lá, quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Paulo estava depois da cruz dizendo, Moisés está cegando o entendimento de vocês, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O sistema diz que é o Satanás, mas é Moisés. Por isso que o sangue dele, para que, pela morte de Jesus de Nazaré, destruísse, aniquilasse o que tinha o império da morte, que era as leis de Moisés, que era o ministério de Moisés, que era o ministério de condenação e morte, que os evangélicos vivem. Abre a boca, não, somos cristãos, de fato, espiritualmente são cristãos, mas vivem antes da cruz. É Páscoa judaica, é Santa Ceia, que é uma Páscoa judaica, é batismo no Isaac, tudo isso são práticas judaicas. Nós estamos na graça, no ministério da fé, do Espírito, não tem mais sacrifício, não tem mais cerimonialismo. Os evangélicos não são ensinados a isso, se eles compreenderem, eles caem fora. Vai ser menos um dizimista e menos um ofertante. Isto é o diabo, as 613 leis da Torá. Então, esse é o tema da mensagem. Como iremos nos reconhecer no céu se nenhum de nós vai para o céu? Não vamos. Que volta é o Espírito com um novo corpo. A Bíblia não ensina como vai ser. Eu imagino que é algo muito maravilhoso, muito glorioso, que a mente não alcançou. Paulo disse, se vivemos para Cristo pensando neste mundo aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então eu creio nisso aí, que vai ser algo maravilhoso, que iremos abrir os olhos espirituais e assim como Ele é, o veremos. Eu não consigo imaginar a imagem de Deus como homem. Lá no Jean, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele estava ali diante do seu exército de anjos, e eu acho que ele fez ali os espíritos. Porque eu não acredito que Deus tenha essa semelhança. Eu vejo Deus como uma grande luz. E nós, luzes menores. Eu imagino Deus isso. Uma grande luz. E os filhos, umas luzes menores. É isso que eu imagino. Mas já a Bíblia não revela, Deus não revelou isso a ninguém. Eu apenas creio que é algo que a mente humana não alcança, que é algo muito maravilhoso. Mas os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente pensa. Ele é Deus, Ele é soberano. O que Ele determinou vai acontecer, independente do seu entendimento ou não. Os ateus não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia, são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. E até esse entendimento de ateísmo, de não acreditar em Deus, é da vontade de Deus. Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Porque é muita fé. Um cara se olhar no espelho, ver as coisas escancaradas de Deus e não acreditar em Deus, é muita fé que os ateus têm. Então é isso, não iremos nos reconhecer no céu. Como iremos nos reconhecer se nós não iremos para o céu? Ok? Então esse foi o tema dessa breve mensagem. Quero mandar uma saudação aqui, para Juscelio. Ele é aqui da Paraíba, Campina Grande, mais ou menos 150 quilômetros de João Pessoa. Tenho amigos meus empresários e a gente também anuncia galpões nessa cidade maravilhosa de Campina Grande. E eu quero saudar esse abençoado que interage muito aqui nos comentários, no chat e nos comentários. Juscelio de Campina Grande. Graça e paz, Juscelio, e a todos
vocês aí de Campina Grande, Paraíba, tá bom? É isso aí, peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal? Se não, se inscreva, eu nunca vou pedir nada a você, não vou pedir dinheiro, não vou pedir nada. 1 Coríntios 9,18, que apresenta o Evangelho de graça, gratuitamente, tem tradução que diz, sem cobrar nada de ninguém. As ofertas que Paulo recebia eram para pobres e necessitados. Tem um sistema religioso corrupto no nosso meio que transformou as ofertas para pobres e necessitados para ofertas para pregadores terem qualidade de vida com dinheiro alheio. Não dê dinheiro a nenhum pregador. Não seja membro de nenhum canal que prega a graça. E para quem intermediário para fazer a obra, faça direto. Porque a gente sabe que nesse sistema religioso corrupto da graça não existe prestação de contas. Olha só, sistema religioso corrupto que está no nosso meio há mais de 10 anos, que já faz mais de 4 anos que eu combato e denuncio. Nós não aguentamos mais sistema religioso em nossas vidas. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu enviar uma mensagem, o YouTube avisa você. Já deu o seu like, já deu o seu joinha. Quando você dá um like, um joinha, só isso você já está ajudando o canal. Se possível, deixe o seu comentário. O que foi que você achou dessa mensagem? Compartilha aí num grupo de WhatsApp, de Facebook. Um prega, você compartilha e Deus abre o entendimento dos filhos da livre que estão sofrendo aí na religião, como um dia nós estávamos. Nós ouvimos uma mensagem da graça, glória a Deus por isso. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Como iremos nos reconhecer no céu se nenhum de nós vai para o céu? Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.